Oi, gente, boa noite, todos bem? Graças a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a semana esteja sendo tranquila, de muita paz para todos vocês. Reza comigo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu Senhor e meu Deus, te agradeço por mais um dia que o Senhor nos permitiu viver. O Senhor nos abençoou, nos deu alimento, nos deu sabedoria, nos deu discernimento. Te peço, meu Pai, que continue a nos abençoar, continue ao nosso lado, como o Senhor tem feito todos os dias. Não tem sido fácil, meu Pai, fazer as leituras, tem acontecido muita coisa, o Senhor sabe. Mas seguimos, a gente não pode desistir. Te peço, meu Pai, continue me dando forças e que eu consiga controlar melhor o tempo para a gente poder fazer a leitura todos os dias. Abra, Senhor, o meu coração, me dê entendimento, me dê sabedoria para receber a Tua palavra, meu Pai, e entendê-la e aceitá-la. Amém. Vamos fazer a leitura? Vou começar no capítulo 12, mas eu acho que eu vou fazer um pouquinho mais de leitura, porque já tem bastante tempo que eu não faço. Minha Bíblia está aqui. Então vamos? Gênesis capítulo 12. Os patriarcas. Vocação de Abrão. O Senhor disse a Abrão: deixa tua terra, tua família e a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrar. Farei de ti uma grande nação. Eu te abençoarei e exaltarei o teu nome, e tu serás uma fonte de bênçãos. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão benditas em ti. Abrão partiu como o Senhor lhe tinha dito, e Lote foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Tomou Sarai, sua mulher, e Lote, filho de seu irmão, assim como todos os bens que possuíam e os escravos que tinham adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Ali chegando, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Os cananeus estavam ali naquela terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse-lhe: darei essa terra à tua posteridade. Abrão edificou um altar ao Senhor, que lhe tinha aparecido. Em seguida, partindo dali, foi para a montanha que está ao oriente de Betel, onde levantou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Abrão edificou ali um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Continuou depois sua viagem de acampamento em acampamento até Negebe. Abrão no Egito. Sobreveio, porém, uma fome na região, e sendo grande a miséria, Abrão desceu ao Egito para ir viver algum tempo. Quando estava para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: escuta, sei que és uma mulher formosa. Quando os egípcios te virem, dirão: é sua mulher, e me matarão, conservando-te a ti em vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que eu seja poupado por causa de ti, e me conservem a vida em atenção a ti. Chegando Abrão ao Egito, os egípcios notaram que sua mulher era extremamente bela. Os grandes da corte, vendo-a, elogiaram-na diante do faraó, e a mulher foi introduzida no seu palácio. Por causa dela, Abrão foi bem tratado pelo faraó, e recebeu ovelhas, bois, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. O Senhor, porém,
feriu com grandes pragas o faraó e sua casa, por causa de Sarai, mulher de Abrão. O faraó mandou chamá-lo e disse-lhe: Que me levastes a fazer? Por que não me disseste que era tua mulher? Por que dissestes que ela era tua irmã, levando-me a tomá-la por esposa? Mas agora, eis tua mulher, toma-a e vai-te. Então o faraó deu ordens aos seus para conduzir a Abrão e sua mulher com tudo o que lhe pertencia. Gênesis capítulo 13. Abrão voltou do Egito para Negebe, com sua mulher e tudo que lhe pertencia. Lote o acompanhava. Abrão era muito rico em rebanhos, prata e ouro. Ele foi de acampamento em acampamento de Negebe até Betel, ao lugar onde uma vez armara sua tenda, entre Betel e Ai, no lugar onde se encontrava o altar que havia edificado antes. Ali invocou o nome do Senhor. Lote, que acompanhava Abrão, possuía também ovelhas, bois e tendas, e a região não lhes bastava para aí se estabelecerem juntos. Por isso, houve uma contenda entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os dos rebanhos de Lote. Os cananeus e os ferezeus habitavam então naquela terra. Abrão disse a Lote: Rogo-te que não haja discórdia entre mim e ti, nem entre nossos pastores, pois somos irmãos. Eis aí toda a terra diante de ti. Separemo-nos. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Lote, levantando os olhos, viu que toda a planície do Jordão era regada de água. O Senhor não tinha ainda destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito ao lado de Tessoar. Lote escolheu toda a planície do Jordão e foi para o oriente. Foi assim que se separaram um do outro. Abrão fixou-se na terra de Canaã e Lote nas cidades das planícies, onde levantou suas tendas até Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma estavam perversos e grandes pecadores diante do Senhor. O Senhor disse a Abrão depois que Lote o deixou: Levanta os olhos e do lugar onde estás, olha para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu a darei a ti e aos teus descendentes para sempre. Tornarei tua posteridade tão numerosa como o pó da terra. Se alguém puder contar os grãos do pó da terra, então poderá contar a tua posteridade. Levanta-te, percorre a terra em toda a sua extensão, porque eu ta hei de dar. Abrão levantou as suas tendas e veio fixar-se no vale do carvalho de Mambré, que estão em Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 14. Vitória entre os reis. No tempo de Anrafel, rei de Senar, de Arioque, rei de Elazar, de Codorlaomor, rei de Elão, e de Tadal, rei de Goim, aconteceu que estes reis fizeram guerra em Bara, rei de Sodoma, a Bersa, rei de Gomorra, a Senabe, rei de Adama, e Seneber, rei de Seboim, e ao rei de Bala, isto é, Segor. Todos esses se juntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. Durante 12 anos eles tinham servido a Codorlaomor, mas no 13º ano tinham se revoltado. No 14º ano, Codorlaomor pôs-se em marcha com os reis que se tinham aliado a ele, e desbarataram os Refaim em Astarote-Carnaim, e igualmente os Zuzim em Ram, os Emim na planície de Cariataim, e os Orreus em sua montanha de Seir até Eufarã, cerca do deserto. Voltando, chegaram à fonte de julgamento, em Cadés, e devastaram a terra dos Amalecitas, assim como os amorreus que habitavam
em Assasson Tamar, o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim, o rei de Bala, isto é, Segor, saíram e puseram-se em ordem de batalha no vale de Sidim, contra Codorlaomor, rei de Elão, Tadal, rei de Goim, Anrafel, rei de Senar, e Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, havia no vale de Sidim numerosos poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra, fugindo, caíram nesses poços, enquanto o resto fugiu para a montanha. Os vencedores levaram todos os bens de Sodoma e Gomorra e todos os seus víveres e partiram. Levaram também Lote, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, com todos os seus bens. Mas alguém que conseguira fugir veio dar parte do sucedido a Abrão, o hebreu, que vivia nos carvalhos de Mambré, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, aliados de Abrão. Abrão, tendo ouvido que Lote, seu parente, ficara prisioneiro, escolheu 318 dos seus melhores e mais corajosos servos, nascidos em sua casa, e foi ao alcance dos reis até Dan. Ali, dividindo a sua tropa para os atacar de noite com seus servos, desbaratou-os e perseguiu-os até Oba, que se encontra ao norte de Damasco. Abrão recobrou todos os bens saqueados e reconduziu também Lote, seu parente, com os seus bens, assim como as mulheres e os homens. Melquisedeque. Voltando a Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma, saiu-lhe ao encontro. Deixa eu ler de novo. Voltando a Abrão da derrota de Codorlaomor e seus reis aliados, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, mandou trazer pão e vinho, e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos em tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Devolve-me os homens e guarda os bens. Levanto a minha mão para o Senhor Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Respondeu Abrão: De tudo o que é teu, não tomarei sequer um fio nem um cordão de sandália, para que não digas: enriqueci Abrão. Nada para mim, exceto somente o que comeram os meus servos, e a parte dos homens que vieram comigo, Aner, Escol e Mambré. Estes hão de receber a sua parte. Aliança, capítulo 15, Gênesis capítulo 15. Aliança de Deus com Abrão. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor foi dirigida a Abrão, numa visão, nestes termos: Nada temas, Abrão, eu sou o teu protetor, tua recompensa será muito grande. Abrão respondeu: Senhor Javé, que me dareis vós? Eu irei sem filhos, e o herdeiro de minha casa, Eliezer de Damasco. E ajuntou: Vós não me destes posteridade, e é um escravo nascido em minha casa que será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida nestes termos: Não é ele que será o teu herdeiro, mas aquele que vai sair das tuas entranhas. E conduzindo-o fora, disse-lhe: Levanta os teus olhos para o céu e conta as estrelas, se és capaz. Pois bem, ajuntou ele, assim como a tua descendência. Abrão confiou no Senhor, e o Senhor lhe imputou para a justiça. E disse-lhe: Eu sou o Senhor que te fiz sair de Ur da Caldeia para dar-te esta terra.
Senhor Javé, como poderei eu saber que hei de possuir? Toma uma novilha de 3 anos, respondeu-lhe o Senhor, uma cabra de 3 anos, um cordeiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abrão tomou todos esses animais e dividiu-os ao meio, colocando suas metades, uma defronte da outra, mas não cortou as aves. Vieram as aves de rapina e atiraram-se sobre os cadáveres, mas Abrão as expulsou. E eis que, ao pôr do sol, veio um profundo sono a Abrão, ao mesmo tempo que o assaltou um grande pavor, uma espécie de escuridão. O Senhor disse-lhe: Sabe que teus descendentes habitarão como peregrinos uma terra que não é sua, e que nessa terra eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Mas eu julgarei também o povo ao qual estiverem sujeitos, e sairão em seguida dessa terra com grandes riquezas. Quanto a ti, irás em paz juntar-se a teus pais, e serás sepultado numa ditosa velhice. Somente a 4ª geração os teus descendentes voltarão para aqui, porque a iniquidade dos amorreus não chegou ainda ao seu cúmulo. Quando o sol se pôs, formou-se uma densa escuridão, e eis que um braseiro fumegante e uma tocha ardente passaram pelo meio das carnes divididas. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abrão. Eu dou, disse ele, estas terras aos teus descendentes, desde a torrente do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos Sineus, dos Cenezeus, dos Cadmoneus, dos Heteus, dos Fariseus, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Gergeseus e dos Jebuseus. Acho que por hoje tá bom, né? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, tenham uma excelente noite. Se Deus quiser, amanhã eu volto com mais leitura pra gente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e um bom descanso. Um abraço.